De acordo com o IBGE, existem no nosso país aproximadamente 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que significa aproximadamente 24% da população. Desse total, 325 mil trabalham com carteira assinada de acordo com o Ministério do Trabalho. A falta de qualificação e o descumprimento das leis são algumas das dificuldades encontradas por essa pessoa durante a busca por uma oportunidade no mercado de trabalho. E eu tenho aqui no estúdio comigo para falar sobre esse tema a professora Carmen Ventura, coordenadora do Proces da PUC Campinas, e o professor da Faculdade de Direito, Silvio Beltramelli. Ele também é procurador do trabalho aqui no Ministério Público de Campinas. Silvio, mudou alguma coisa de alguns tempos para cá, desde a lei de 1991, né, que obriga as empresas a destinarem de 2 a 5% das vagas, né, para as pessoas com deficiência? Mudou alguma coisa? Bom dia, obrigado pelo convite. Mudou bastante coisa. A lei levou os empregadores a terem que, de alguma maneira, se preocupar com o assunto, já que ela colocou o assunto de maneira objetiva, trouxe números, né, a um percentual para a contratação das pessoas com deficiência, e seja por convencimento ou seja por receio de sofrer alguma sanção, a gente percebe que os empregadores têm se preocupado. Professor, os conceitos mudaram um pouco. Como que está o conceito da pessoa com deficiência hoje? Eu acho que isso é bastante importante porque, na verdade, a ideia de deficiência, historicamente, esteve sempre vinculada à noção de incapacidade, de insuficiência, de anomalia. Então, com isso, né, na antiguidade, aí, as pessoas com algum tipo de deficiência eram consideradas possuídas pelo demônio, ou isso era visto como um castigo de Deus. Depois, com o passar dos anos, a deficiência vista como doença, mas sempre associada à ideia de incapacidade, né? Então, o grande esforço e a grande questão hoje é separar isso, né? Quer dizer, a deficiência não é sinônimo de incapacidade, nós somos muito mais do que as nossas deficiências, né? Nem a deficiência é alguma coisa que define a pessoa, ou que é assimilável à pessoa, né? Então, o conceito de deficiência hoje, tal como apresenta-se expresso na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada aí pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil em 2008, inclusive como emenda constitucional, mostra que a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem alguma dificuldade, algum impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, mas que na interação com as barreiras que ela encontra, aí sim ela terá dificuldade ou muitas vezes será impedida de exercer plenamente as suas condições e participar da vida na sociedade. Silvio, quais são as principais dificuldades que as empresas ainda encontram no momento da contratação de uma pessoa com deficiência? A sua primeira pergunta falou a respeito da evolução. Realmente foi experimentada uma evolução, mas ainda está muito aquém do que se espera, né? Em termos quantitativos, nós ainda temos pessoas com deficiência, que são aquelas alcançadas pela lei, fora do mercado de trabalho. Então, no dia a dia da verificação do cumprimento dessas cotas, as principais dificuldades colocadas pelos empresários são no sentido de encontrar pessoas qualificadas para as funções disponíveis para o cumprimento da cota. Chega a se falar em um certo desinteresse das pessoas com deficiência pelo trabalho, tendo em vista a possibilidade deles receberem um benefício permanente vindo da lei da assistência social, que é no valor de um salário mínimo federal. A dificuldade de encontrar interpostos, mediadores que façam com que a empresa encontre e possa selecionar pessoas com deficiência. Mas, por outro lado, na minha visão, todas essas dificuldades colocadas, elas advêm de uma má compreensão do que a lei, na verdade, quer instituir. É claro que se não houvesse a lei, com certeza a evolução que nós já obtivemos, nós não teríamos alcançado. Mas, por outro lado, só com a letra da lei, nós não vamos conseguir um objetivo. É preciso que a lei leve a uma conscientização. E essa conscientização é a conscientização de que a lei está transferindo para o empresário, dentro de uma política de ações afirmativas, que nós chamamos de ações afirmativas, que elas partem do reconhecimento de uma deficiência, do tratamento social com determinados grupos mais vulneráveis, como é o caso das pessoas com deficiência, de que a lei então transfere para esses empregadores
a obrigação de criar um ambiente que fomente, que incentive e que melhor utilize as capacidades da pessoa com deficiência. Então, enquanto se entender que a lei, na verdade, é apenas traduzida como número, eu preciso ter X número de pessoas com deficiências contratadas para que eu não venha a ser punido pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público, nós ainda vamos ver essas dificuldades sempre alegadas pelos empregadores. A partir do momento que eles perceberem que é necessário eles criarem uma compatibilidade do meio ambiente do trabalho para receber essas pessoas e que essas pessoas assim queiram continuar, na verdade essas dificuldades colocadas hoje, a tendência é que elas se diluam e praticamente desapareçam, porque você vai criar um movimento permanente e natural de inserção no mercado de trabalho. E as empresas hoje, elas estão preparadas para receber essa pessoa com deficiência ou ainda não? Bom, eu acho que quando o professor diz a questão da lei e do que se deve fazer no sentido da conscientização, é alguma coisa de fato muito importante, né? Porque o que se percebe ainda, como você perguntou da mudança no conceito, quer dizer, ainda é muito comum, até pela falta de informação e mesmo falta de convivência, as pessoas entenderem ainda que deficiência é sinônimo de incapacidade, né? Então, a preocupação no sentido de sensibilizar, de conscientizar, de esclarecer, né, sobretudo informar em relação a quem é essa pessoa com deficiência hoje, os tipos de deficiência, como isso pode fazer parte da nossa vida, são fundamentais, né? Então, nós temos, inclusive na universidade, um projeto que denominamos Diversidade e Inclusão Social, para justamente poder dar oportunidade de diálogo sobre essas questões e as pessoas terem esclarecidas as suas dúvidas, falarem de muitos mitos que ainda cercam, né, essa temática da deficiência nos dias de hoje. Então isso é fundamental, porque de fato há certas atitudes que a gente não muda por decreto, quer dizer, mesmo existindo uma lei, quer dizer, o preconceito, a própria rejeição, aquilo que vai interferir no relacionamento, no dia a dia de uma pessoa, seja no trabalho, seja na escola, vai ser fundamental, inclusive, para a sua permanência. Legal, e falando um pouco no dia a dia do trabalho, né, a gente vai conhecer agora o Henrique, a nossa repórter, a Rafaela, ela fez uma reportagem com ele, ela conversou com ele, bateu um papo muito legal, vamos ver. A vida de Henrique mudou em 1999. Durante um assalto, ele levou 2 tiros e ficou paraplégico. Desde então, o analista de cobrança vem superando as limitações. Formado em 2010 em Ciências da Informação, hoje trabalha no setor de contas a pagar da PUC Campinas. E foi fazendo o que gosta que encontrou forças para enfrentar a nova condição. Com o apoio dos familiares, e a gente acabei superando. Voltei a tocar numa banda, que eu sempre toquei desde criança, e aí fui convivendo com as pessoas, tudo, e falei, agora é o momento de eu voltar a trabalhar. Daí uma nova vida. Muitas coisas já melhoraram, então a gente assim, tem que sempre acreditar, e como está mudando, a gente tem que pôr a cara para bater, tem que sair mais para fora, sair para as ruas, para que as coisas aconteçam com mais agilidade. O departamento é todo adaptado, não tive problema com adaptação de banheiro, nada. A sala, tudo adaptado. E no ano de 2006, quando eu voltei a estudar, o primeiro ano foi lá na PUC Central, e aí, como era um prédio que não tinha as adaptações, efetuei o contato lá com o pessoal do ProAcess e eles prontamente me atenderam, fizeram as adaptações, biblioteca, deixaram de uma forma que eu pudesse dar continuidade nos estudos, no trabalho. O primeiro momento, como eu falei, é pegar em Deus, fé e sempre acreditar. As limitações existem tanto para mim quanto para as outras pessoas. A gente sabe que para a gente é mais difícil, só que hoje em dia as coisas estão mudando muito, com esse lance da lei do incentivo, as pessoas estão colocando os deficientes para trabalhar. E eu acho que os deficientes em si agora é o nosso momento de querer encarar essa situação e sair pro cara para bater mesmo. É isso mesmo que o Henrique disse, é importante, né, dar a cara para bater, como ele falou, ir trabalhar, seguir a vida.
Eu acho que na condição humana, né, o que nos torna incluídos na sociedade é isso, né, a possibilidade que tivemos ou que temos de ir à escola, então a educação, acesso à saúde, ao trabalho, ao lazer, a tudo que um ser humano faz, né, é importante que faça para a sua saúde física, saúde mental, né. Agora, uma questão interessante que essa reportagem mostra e que o Henrique menciona é a questão do acesso, né. Então, hoje, a perspectiva é que os espaços, as situações, os lugares têm que ser acessíveis, né? Mas num conceito de acessibilidade também que é mais amplo, né? Hoje, quando pensamos em acessibilidade, não pensamos só na acessibilidade física. Não basta ter uma rampa ou uma barra, né? Um corrimão. Nós temos que pensar na acessibilidade atitudinal, na acessibilidade no nível da comunicação. Então, é uma acessibilidade plena para todas as pessoas, né? E como que é lidar com os colegas de trabalho? Eles também têm que ser preparados para receber essa pessoa com deficiência? Na verdade, eu particularmente entendo que esse é um ponto crucial para que toda essa nova política dê certo. Quando o Henrique fala que é preciso, que é a hora das pessoas com deficiência, elas precisam então dar a cara para bater, é preciso que a gente entenda que o que ele está querendo dizer é que essas pessoas, então, se coloquem disponíveis para essa experiência, mas isso não transfere para essas pessoas a responsabilidade por isso. É preciso que as oportunidades sejam dadas. É claro que cada pessoa com deficiência entende e sabe quais são suas limitações físicas, emocionais. Na verdade, só uma pessoa com deficiência pode falar, mas pela percepção que a gente tem, a pessoa com deficiência ela tem que estar bem consigo mesma e tem que, não pode introjetar todos os preconceitos e os estigmas que a sociedade ainda coloca. Mas se ela não tiver oportunidade para exteriorizar isso, isso não vai acontecer. E essa oportunidade, do jeito que a nossa política de inserção está acontecendo, ela visa exatamente essa interação entre a dita pessoa com deficiência para efeitos de inserção com as outras. Como a professora Carmen disse, os tratados internacionais, especialmente a Convenção da ONU, que foi internalizada pelo Brasil com status de norma constitucional, ela encampa esse conceito de que a pessoa com deficiência, na verdade, é aquela que, por alguma circunstância física ou intelectual, ela não consegue ultrapassar certos obstáculos. Mas todos nós temos algum certo tipo de limitação, um certo tipo de deficiência. Acontece que, para alguns tipos, o mundo simplesmente não se torna acessível em sentido amplo, como a professora disse. E quando a gente fala em acessibilidade em sentido amplo, aí entra exatamente o meio ambiente de trabalho, os colegas. É preciso que os colegas entendam esse conceito também. É preciso que quem vai compartilhar o ambiente de trabalho com uma pessoa com deficiência entenda que ela é um funcionário como qualquer outro. Entenda que ali você não tem um número, um RG que está cumprindo uma cota. Essa pessoa ela está ali para trabalhar e é óbvio que determinadas adaptações no tratamento para uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual ou com deficiência auditiva, é óbvio que algumas adaptações em termos de comunicação, deslocamento vão ter que existir. Agora, se o recurso humano que está em volta não compreende, não está preparado e não está aberto para essa inserção, ela não vai dar certo. Então, é necessário que se entenda que a responsabilidade não está em cima da pessoa com deficiência, né? Ela tem que ter alguma atitude em relação a isso, mas todo o resto tem que estar preparado, incentivado e adaptado para que essa inserção aconteça de maneira natural, para que a gente faça valer esse conceito. Somos todos iguais. A limitação que ela tem é em relação a determinados obstáculos, porque eu tenho as minhas limitações, mas o mundo está preparado para as minhas limitações. O deste grupo de pessoas, infelizmente, ainda há o que fazer. Agora, o entorno é fundamental. Eu acho que nesse sentido é interessante porque a visão até que ainda existe, né, de um certo modo, é que a pessoa com deficiência tem que se adaptar. Se adaptar ao ambiente, né? Agora, usando o exemplo do Henrique ou de outras pessoas, quer dizer, a despeito dos recursos que existem hoje do ponto de vista médico, cirúrgico, próteses, a condição dele é uma condição permanente, né? Então, é a sociedade que se adapta, é a sociedade
que se transforma no sentido de tornar o espaço e as relações e a forma de comunicação, as questões de natureza pedagógica acessíveis para as pessoas. Então, a transformação é social, né? Ele não vai mudar a sua condição. Né? Então, acho que hoje um aspecto importante para ressaltar é que a ênfase nesse sentido fica no recurso, considerando a condição de uma deficiência física importante, que precisa de uma cadeira de rodas para garantir a locomoção, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a possibilidade do acesso da rampa torna-se fundamental, né? Quer dizer, o Henrique não é incapaz de se locomover, desde que haja condições para isso. Claro. Né? Uma pessoa que não enxerga, não é incapaz de ler, desde que ela tenha acesso ao material em braille ou que tenha um material digitalizado, que um leitor de tela possa ler para ela. Então, eu acho que é essa compreensão do recurso, né, que pode ser significativamente diferente dos recursos usuais, mas que vai equiparar, na medida do possível, as condições para que essas pessoas possam ler, se locomover, ouvir e fazer aquilo que desejam e que necessitam fazer. Né? Então, acho que o importante aí nesse sentido é entender que essa adaptação do recurso de modo compatível com a condição não é uma concessão, não é ver essa pessoa de uma maneira associada à incapacidade que eu precise protegê-la ou conceder coisas. Né? Então, não é um privilégio. É um direito que ela tem de acesso a um recurso para que ela possa exercer aquilo a que ela está comprometida a exercer. Acho que isso é muito importante para não entender que isso é um favor. Né? Na verdade, é um direito para que ela tenha equiparadas as suas condições de estudar, de trabalhar, de se divertir, de ter acesso à saúde como qualquer ser humano. E como que o Ministério Público faz a fiscalização nas empresas? Existem muitas denúncias ou como a pessoa pode denunciar caso ela se sinta discriminada ou tenha algum problema no trabalho? Olha, o Ministério Público, na verdade, ele faz uma apuração nesse sentido dentro do instrumento que a Constituição instituiu, que se chama inquérito civil. Esse inquérito civil ele pode começar com uma denúncia que pode ser de um cidadão, de um órgão federal. O Ministério do Trabalho e Emprego, que não se confunde com o Ministério Público, ele costuma fazer uma fiscalização ostensiva. Então ele puxa o cadastro de empresas, pede para as empresas apresentarem essa documentação e aí faz o cálculo do cumprimento ou não da cota. O Ministério Público do Trabalho, por sua vez, faz isso por investigação, que tem algumas diferenças para fiscalização. Mas também é da mesma maneira. Normalmente a gente pede para a empresa comprovar o cumprimento da cota. O que a gente tem verificado é que, infelizmente, muitas vezes, o enquadramento que se dá para a deficiência, na hora da empresa comprovar o cumprimento da cota, não corresponde ao enquadramento que a lei determina. Então, em outras palavras, a empresa classifica como pessoa com deficiência uma pessoa que, aos olhos do decreto que regulamenta a lei, não é pessoa com deficiência. A partir daí, quando a empresa não cumpre, o Ministério Público, então, propõe que a empresa faça a adequação, faça o cumprimento da cota via termo de ajuste de conduta. Esse termo de ajuste de conduta é um documento onde ela se obriga ao cumprimento da cota e, caso não faça, pode sofrer penalidades, inclusive monetárias. Caso a empresa não aceite firmar um termo de ajustamento de conduta, esse caso pode eventualmente, inclusive, virar uma ação civil pública, que vai para a Justiça do Trabalho e com um pedido para que o juiz determine, então, que a empresa cumpra também sob pena de multa diária. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, na verdade, nesse assunto, eles trabalham em esferas diferentes, mas muitas vezes juntos. Um ajuda o outro com informação. Agora, para quem precisar denunciar qualquer situação de discriminação ou de não cumprimento de cota, o Ministério Público tem a página dele, que é o mpt.gov.br, onde é possível, lá tem um link denúncia. Há denúncias que podem ser feitas sob sigilo, a pessoa pode, inclusive, pedir para que seu nome seja ocultado, e em determinados momentos pode ser até anônimo, né? Então há um formulário, a pessoa preenche, e aí essa denúncia vai ser analisada, ela pode ou não se converter numa investigação. Eu peço licença para vocês, a gente vai ver mais uma reportagem da Rafaela Ribeiro, é sobre uma parceria entre a PUC Campinas e a APAI aqui da cidade, vamos ver. Há 49 anos, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas, trabalha para promover a inclusão social.
Um dos meios encontrados é a inserção dos alunos no mercado de trabalho. No começo, quando não havia lei de cotas, nós fazíamos um trabalho para divulgar isso, que o nosso aluno estava em condições de auxiliar, dentro das suas limitações, ele estava em condições de ser útil a quem o contratasse. Através de oficinas práticas, o aluno é qualificado profissionalmente. Durante 6 meses, acompanhado por especialistas, é avaliado para descobrir no que tem habilidade. Depois deste período, passa a frequentar os cursos. Na cozinha, aprende como ser um auxiliar, ajudando a descascar os legumes para o almoço. Para trabalhar a coordenação, participam das oficinas de jardinagem e ervas aromáticas. Também é oferecido o curso de auxiliar de limpeza e de encardenação. E no mini supermercado, eles aprendem o trabalho de empacotador. Para nós é muito importante porque o aluno, trabalhando, primeiro, ele aumenta o estímulo dele, ele adquire mais conhecimentos e, principalmente, aumenta muito a autoestima dele. A família também passa a respeitá-lo, ele passa a contribuir com a família, né? E a própria comunidade passa a olhar com outros olhos. Atualmente, 250 aprendizes da APAE estão inseridos no mercado de trabalho. Várias empresas realizam parceria com a associação, ajudando a promover a inclusão social. Uma grande parceira da APAE é a PUC Campinas. A universidade é considerada pioneira na contratação dos alunos da associação. Desde 2002, trabalha a inclusão e hoje tem 60 aprendizes atuando nos 3 campi da instituição. O maior problema que existe é o preconceito. Se a gente superar as barreiras do preconceito, as outras todas podem ser superadas. Existem entraves burocráticos, que nesse caso é um pouco mais difícil por conta de haver necessidade de assistência dos representantes legais, mas o que eles precisam, e qualquer outra pessoa também precisa, de uma oportunidade e de uma relação que seja acompanhada para que eles possam se desenvolver, crescer pessoalmente e profissionalmente. E o dia deles começa cedo. Após o café, é hora de pegar o material e seguir para o trabalho. Detalhistas arrumam as salas de aula, limpam os corredores e banheiros e cuidam da área externa da universidade. Adir acompanha os aprendizes há 10 anos. Para ele, um trabalho compensador. Uma das principais coisas que tem que ter com eles é tratá-los como todos, iguais a todos. Não ter diferença. A gente vê o desenvolvimento deles. Todos os dias eles desenvolvem alguma atividade diferente. E um aprendizado, né? Um aprendizado para a gente, que eles trabalham muito felizes, né? Contentes. Eu gostaria então que vocês reforçassem essa questão, né? É importante dar oportunidade, né, para esse pessoal todo trabalhar, né? Que vontade tem, né, como a gente viu aí na reportagem. Eu acho que todo ser humano, né, como nós dissemos antes, quer dizer, para nós nos considerarmos cidadãos, pessoas úteis, né, incluídas, é porque nós temos a oportunidade de estudar, de trabalhar, de nos divertir, de cuidar da nossa saúde. Então, a questão do trabalho, ela torna a pessoa ciente da sua capacidade, né, daquilo que ela pode planejar, ter o seu desejo, o seu projeto de vida. Então é fundamental que todos tenham a oportunidade de trabalhar, todos sem exceção, né, pessoas com deficiência sem, né, como qualquer ser humano. E existe alguma área que é mais difícil ter um funcionário com deficiência trabalhando ou não? Pode ser em qualquer área? Tem essa distinção? Há empresas que alegam que a sua atividade não comporta o trabalho de pessoa com deficiência. A princípio, não se trabalha com essa ideia, porque se nós partimos do pressuposto de que a pessoa com deficiência é igual a qualquer outra, que também tem suas deficiências, o problema está no obstáculo, basta que a empresa se conscientize de que é possível adaptar e qualquer função pode ser preenchida com pessoa com deficiência. É claro que para determinadas funções, que, por exemplo, necessite uma acuidade visual ou uma acuidade auditiva, você não vai dar um posto de trabalho para uma pessoa com atividade visual, com deficiência visual, deficiência auditiva, que não seja compatível com uma adaptação.
Mas isso nós tratamos sempre, pelo menos lá no Ministério Público, como uma exceção que tem que ser comprovada. O ponto de partida é: toda e qualquer função admite adaptação para trabalho com todo e qualquer tipo de deficiência, né? E aí, só complementando a questão da oportunidade, é bom que se entenda e se reforce o que a professora já disse, que a oportunidade não é favor, é um direito que a pessoa tem, e essa palavra oportunidade, ela carrega um conteúdo que tem que ser bem preenchido por quem vai dar. Então é muito diferente você olhar um funcionário seu, uma pessoa com deficiência, como um número, uma cota cumprida, e olhar uma pessoa que você está dando uma oportunidade. Quem dá uma oportunidade espera extrair o melhor de quem está tendo a oportunidade. Espera abraçar e ver crescer quem está tendo a oportunidade, né? Essa ideia de oportunidade que eu imagino deva vigorar, ela é diferente de uma ideia pragmática de simples cumprimento de cota para não sofrer multa do Ministério do Trabalho ou não sofrer repreensão do Ministério Público, né? É preciso que exista consciência e coração aberto para entender no seu todo e na sua importância o sentido da palavra oportunidade. Legal, professor Silvio e professora Carmen, agradeço a presença de vocês aqui no Ponto de Encontro. E você que está aí nos assistindo pode acompanhar também outros programas da TV PUC no site que aparece na sua tela. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto de Encontro.